Então, ouçamos o Braz. Companheiros, boa noite a todos. Nos coube estudar para hoje o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus itens de 1 a 8, que trata da eficácia e da qualidade da prece. Esse será o nosso estudo de hoje. Muitos de nós temos o hábito de fazer a prece diariamente. Outros tantos de nós não temos o hábito de fazer a prece diariamente, mas fazemos às vezes em função de alguma necessidade. E tem aqueles que não fazem a prece nunca. Aqueles que fazem a prece diariamente, certamente que já compreendem a necessidade de estarmos em permanente contato com as potências superiores, com os espíritos superiores. Nós podemos, então, dizer que essas pessoas já estão bem evangelizadas. Aquelas pessoas que fazem a prece mediante necessidade, geralmente ela tem algumas motivações para fazer essas preces. Dentre essas motivações, nós podemos citar a saúde, pedir saúde, o emprego, a justiça, promoção, sucesso no amor e ganhar na loteria. Então, são pedidos que geralmente as pessoas dirigem a Deus. Enfim, é uma série de necessidades das quais a pessoa se sente carente. Evidentemente, pedidos como sucesso no amor, ganhar na loteria esportiva e coisa semelhante, não é adequado fazer. Não é que esteja errado, porque não está fazendo mal a ninguém fazer esse pedido. Mas não é adequado. A pessoa tem que se informar um pouco mais a respeito do objetivo da prece e procurar se aprofundar um pouco também no entendimento da justiça divina. Porque muitas das coisas que nos acontecem estão dentro dessa justiça. Embora às vezes nós não tenhamos a consciência dessa justiça divina. Mas alguns pedidos a gente deve realmente evitar de fazer. E existem, por fim, aquelas pessoas que não fazem prece nunca. Essa nós podemos dividir em dois tipos de arrogantes. Nós podemos ter o arrogante pleno e o arrogante relativo. O arrogante pleno seria aquele que entende que esse negócio de Deus é bobagem, que esse negócio de Deus é invenção de alguns espertalhões para viverem às custas da crença dos incautos. Este é o arrogante pleno. O arrogante relativo, ele tem algum conhecimento, ele tem algum nível de evangelização, ele tem algum conhecimento religioso. Mas ele se sente com enorme capacidade de discernimento. Ele se julga, geralmente, com muito discernimento. Então ele pensa da seguinte maneira: se Deus sabe de todas as minhas necessidades, se Ele conhece a minha vida, então para que eu vou pedir se Ele já conhece? E ainda dizem, se Deus existe, se Deus criou as leis do universo, e se essas leis não podem ser mudadas, o que me adianta pedir? Por isso é que nós dissemos que são pessoas que têm um razoável conhecimento religioso, mas que deveriam aprofundar um pouco mais esse conhecimento, para que ele possa compreender que o fato de Deus nos facilitar, se for o caso, a nossa caminhada, Deus não está revogando nenhuma lei.
É a mesma coisa que nós fazemos com um filho nosso, que às vezes nos pede um auxílio para cumprir determinados objetivos. E evidentemente que nós vamos ajudar o nosso filho em tudo aquilo que for possível ajudar para que ele consiga aquele objetivo, sem que com isso estejamos tirando dele a responsabilidade pela tarefa a ser executada. Então as pessoas não compreendem realmente o que seja Deus. Uma coisa é fundamental no ato da prece. É a fé. A fé é de tão fundamental importância que nós encontramos em todos os 4 evangelhos reconhecidos e nos outros não reconhecidos, palavras de Jesus com relação à fé. Então a fé é imprescindível no ato de orar. Nós vamos ver 2 passagens em que Jesus fala a respeito da fé. Em Marcos, no capítulo 5, versículos 25 a 34, encontramos a seguinte citação. Uma mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante nas mãos de muitos médicos e gastado tudo o que possuía, sem nada a aproveitar, antes ficando cada vez pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe nas vestes, porquanto ela dizia de si para si mesma: se eu somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. E no mesmo instante cessou sua hemorragia. E ela sentiu no próprio corpo que estava curada do seu flagelo. Jesus, ao perceber o que ocorrera, virou-se para ela e disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Em Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 20, encontramos a descrição do episódio em que um homem levou até os apóstolos um filho doente para que os apóstolos o curassem. Os apóstolos não conseguiram curar o menino. Então ele levou até Jesus e Jesus então curou o garoto imediatamente. Os apóstolos então perguntaram a Jesus por que razão eles não haviam conseguido curar o garoto. E Jesus então lhes respondeu: por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Como estamos vendo, a fé é imprescindível no ato de orar. Qual pessoa, qual de nós, que diante de um sofrimento qualquer, não sentiu na prece um certo alívio, uma certa calma, um sentimento de esperança, de renovação? A gente, nesses momentos de desespero, ao fazer a prece, a gente sente assim como se tivesse uma voz lá no fundo da nossa consciência, nos transmitindo uma mensagem de paz e de esperança. Por isso é que nós ficamos calmos, mais calmos com a prece. Porque essa voz é a voz de Deus, que nós recebemos na nossa consciência. E por que nós ficamos mais calmos diante do desespero?
porque Deus nos inspira a resignação. E a resignação nos dá uma certa serenidade. Leon Denis. Outra coisa, a prece, ela tem sempre eficácia, tá? A nossa prece é sempre ouvida. Sempre que nós fazemos uma prece para qualquer potência superior, para qualquer espírito, a prece chega até ele com certeza. As nossas vibrações chegam aonde nós queremos através da prece. Ela chega ao seu destino. Leon Denis dá uma explicação como se processa isso, como se dá o processo da prece ser ouvida. Ele dá o seguinte exemplo. Vamos imaginar que nós joguemos numa superfície de um lago uma pedra. Quando a pedra bater na água, vão se formar vários círculos concêntricos. Vai formar marolas. E essas marolas saem em todas as direções. É exatamente o que acontece na prece. A única diferença é que essas marolas causadas pela pedra está circunscrita às margens da lagoa ou do lago. No caso da prece, não há esse limite. Ela é levada para o infinito, através do que se chama de fluido cósmico. Então a prece, ela sai em ondas e atinge o infinito, levada através do fluido cósmico. Mesmo quando fazemos uma prece direcionada àqueles espíritos sofredores que estão em zonas umbralinas. Nós sabemos que os espíritos sofredores em zonas de grande purgação, eles estão envolvidos por um fluido muito pesado, um fluido muito espesso, muito denso. A energia da prece tem condição de romper essa barreira e alcançar o seu objetivo, que no caso é um espírito sofredor. Da mesma forma que a prece tem a energia para atravessar essa barreira e alcançar o companheiro, também a energia da prece que sai dele também ultrapassa essa barreira. Então, quando o espírito está nessas zonas umbralinas e se decide por fazer uma prece, por mais envolto que ele esteja, por mais espessa que seja os fluidos que o envolvam, se ele se decidir por fazer uma prece, também sai dele a energia e ultrapassa essa camada espessa. Então, a energia da prece é suficiente para ultrapassar qualquer barreira. E é justamente por isso que nós devemos fazer prece para todos aqueles amigos sofredores e em especial para o suicida. Que por mais que ele esteja com problema, a prece sempre alcança o companheiro. Essa mesma explicação que Leon Denis dá dos círculos concêntricos, dessas marolas que a pedra faz, essa mesma explicação serve para nos ajudar a entender a transmissão do pensamento. A nossa mente, ela tem recursos que os homens ainda não descobriram todos. Quais são? A transmissão de pensamento é uma das potências da mente e é uma realidade indiscutível. Há algum tempo atrás, ano passado, mais precisamente, no meu aniversário, eu resolvi fazer uma reunião só para as pessoas da família. Então eu estava no quintal, limpando o quintal para no dia seguinte receber lá a parentada.
de repente, sem mais nem menos, eu me lembrei de um vizinho aqui do nosso amigo Jorge, que mora aqui na Boiúna e que é meu amigo há mais de 40 anos. Aí eu peguei e falei para minha esposa assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou lá na casa do fulano, falar com ele para ele vir aqui amanhã. Mas eu vou logo agora, que é para não esquecer. Aí peguei a chave do carro e saí para ir na casa dele. Quando eu abri o portão, ele estava em pé no portão com o dedo na campainha. Evidentemente que houve uma transmissão de pensamento. Quantas vezes nós pensamos em alguém, aí o telefone toca e é justamente a pessoa na qual pensávamos. A gente até fala, poxa, acabei de pensar em você. De outra feita, a gente pensa numa pessoa, gostaria de encontrar a pessoa e sem mais nem menos damos de cara com a pessoa. Então a transmissão de pensamento é um fato, é uma realidade. E da mesma forma que nós fazemos a transmissão de pensamento entre nós próprios, também fazemos em relação aos espíritos. Então quando nós estamos fazendo a prece, nós estamos usando a faculdade de transmitir pensamento. Nesse cara para os espíritos, superiores ou não. Mas o fato é que, da mesma forma que a gente capta um pensamento de um amigo nosso, os espíritos recebem a nossa mensagem através da transmissão de pensamento, levada até ele de acordo com essa explicação que Leon Denis dá, que sai de nós de forma concêntrica em direção ao universo, a energia da prece. Então, é uma transmissão de pensamento. E nós que estudamos a doutrina espírita, por exemplo, sabemos que os espíritos superiores se comunicam pelo pensamento. Eles não se comunicam com a palavra articulada como nós. Eles se comunicam pelo pensamento. E é pelo pensamento que muitos artistas plásticos, que fazem esculturas, etc., poetas que fazem poesia, que fazem música, recebem a inspiração através de quê? Do pensamento. Certa feita o Picasso, um repórter perguntou ao Picasso se quando ele ia para o ateliê dele, se ele já tinha ideia do que ele ia fazer. Ele disse, não, eu não tenho ideia nenhuma. Eu vou e sento lá, e fico esperando, aí de repente vem uma ideia, eu faço. É uma transmissão de pensamento. Que é assim, então, que os espíritos se comunicam conosco. Então, não resta dúvida com relação à possibilidade. Então, a prece é eficaz. O fato de, às vezes, nós não vermos com clareza a resposta à nossa prece, não significa que ela não foi atendida ou não foi ouvida. O problema é que nós nem sempre fazemos ou pedimos o que é melhor para nós. Isso só Deus o sabe. Então a gente pode não ver a resposta da prece com clareza, não significa que ela não foi ouvida. Quando o Papa Inocêncio III estava no seu leito de morte, ele pediu a Francisco de Assis que fizesse uma prece. Então Francisco de Assis fez uma prece. E nessa prece, que ficou conhecida como oração de Caritas, Francisco de Assis pede: Senhor, fazei que eu leve a luz onde haja trevas. Senhor, fazei que eu leve a luz onde haja trevas. É essa luz que nós devemos pedir nas nossas preces. É essa luz que o Espiritismo o tempo todo tenta nos ensinar e nos mostrar. É a compreensão das leis morais feitas por Deus. É a compreensão das leis que regem o mundo espiritual, feita por Deus. As leis do universo, feitas por Deus. Essa é a luz a que Francisco de Assis se refere.
Porque se nós conseguirmos entender de forma correta essas leis, nós teremos mais chance de cumpri-las corretamente. Então, essa luz que nós devemos pedir a Deus. Será que a prece tem qualidade? Claro que tem. A qualidade da prece, ela não está nem na beleza das palavras e nem na quantidade das palavras. Vamos ver o que disse Jesus a respeito da prece. Disse o Mestre: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos da rua, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai para vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade. Essa citação está em Mateus, capítulo 6, versículo 5 a 8. Portanto, não é a quantidade e nem a beleza das palavras que dá qualidade à prece, mas sim o sentimento real, a sinceridade da prece, a sinceridade do coração. É no coração, é na sinceridade do coração que está a qualidade da prece. Nós devemos sempre ter a humildade de compreender que Deus nos orienta e está conosco em todos os momentos da nossa vida, não só no momento do desespero. É bom nós sempre termos em mente que Deus está conosco na alegria, como está na tristeza, na miséria e como está na fortuna também. Então é importante que tenhamos essa ideia. É muito importante também que tenhamos discernimento no que pedimos, né? Nós vimos no início do nosso estudo que tem pessoas que pedem para ganhar na loteria. Voltamos a falar. Não há nenhum mal nisso, que a pessoa peça que tenha sucesso no amor, que ganhe na loteria e coisas semelhantes. Não há nenhum mal, porque a pessoa não está fazendo mal e nem desejando mal a ninguém. Apenas a pessoa desconhece o real sentido e objetivo e a oportunidade da prece. Não é isso? Mas mal não está fazendo a ninguém. E outra coisa, as pessoas às vezes pedem riqueza. É até comum, a pessoa está tão habituada a pedir, que até em conversa a pessoa fala, se Deus quiser, um dia eu ainda ganho nessa loteria, não sei o quê. Se tem alguma coisa que nós não deveríamos pedir a Deus, é a riqueza. A riqueza é um dos maiores empecilhos para o nosso progresso moral. Tanto é que o próprio Cristo disse, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então, a riqueza realmente é uma tentação muito grande e motivo de muitas quedas. Nós também não devemos fazer prece
para pedir coisas inadequadas ou imorais. Há algum tempo atrás, passou na televisão um flagrante de um político que é bispo de uma dessas igrejas que tem por aí. Então, na reunião desse bispo com os outros políticos, eles estavam distribuindo propina. Tinham lá um montante em propina que caberia a cada um receber uma certa quantia. Passou na televisão. Ao final da reunião, esse tal bispo pediu que todos fizessem silêncio, que ele ia fazer uma prece. E, de fato, fez a prece. Então, ele agradeceu a Deus na prece, que também aparece no vídeo. Ele agradeceu a Deus o sucesso da reunião. Então, isso mostra para nós o quanto determinados religiosos estão afastados de Deus, numa plena e total ignorância do objetivo da prece. Então nós devemos evitar fazer prece pedindo coisas inadequadas ou imorais. Vamos ver o que Leon Denis fala a respeito da prece no livro Depois da Morte. Antes de eu ler a citação de Leon Denis, deixa eu só dar um esclarecimento. Nós vimos ainda há pouco que Jesus diz, ao tratar daqueles hipócritas que fazem a prece em pé, na sinagoga, chamando a atenção, ou na rua. E Jesus então usa a expressão, eles já receberam sua recompensa. Né? Que Jesus fala, hipócritas, eles já receberam sua recompensa. O que Jesus quer dizer com isso? Quando aqueles a que Jesus chama de hipócritas fazem aquela prece daquela forma e daquela maneira, na verdade eles fazem a prece por orgulho. Ou seja, eles querem ser notados na rua, na sinagoga, onde quer que estejam, eles querem ser vistos. Essa é a expressão que Jesus usa. Para serem vistos, é o que Jesus diz. Aí ele diz, estes já receberam sua recompensa. Por que ele fala isso? Qual é o objetivo daquelas pessoas? Qual é o objetivo daquelas pessoas às quais Jesus se refere, que estão fazendo a prece para chamar a atenção? O objetivo deles é serem vistos. Já não foram vistos? Então receberam a recompensa. É isso que Jesus está falando. Por isso que ele disse, fazem a prece para ser vista. Foi visto. Então Jesus diz, estes já receberam a sua recompensa. É isso que ele está falando. Mas então vamos ver o que Leon Denis fala a respeito da prece no livro Depois da Morte. Diz Leon Denis, unamos nossas vozes às do infinito. Tudo ora, tudo celebra a alegria de viver. Desde o átomo que se agita na lua até o astro imenso que flutua no éter. A adoração dos seres forma um concerto prodigioso que se expande no espaço e sobe a Deus. É a saudação dos filhos ao Pai. É a homenagem prestada pelas criaturas ao Criador. Interrogai a natureza no esplendor dos dias de sol, na calma das noites estreladas. Escutai as grandes vozes dos oceanos, os murmúrios que se elevam dos seios dos desertos e se desprendem da folhagem, repercutem nos desfiladeiros solitários, sobem as planícies, os vales, franqueiam as alturas e espalham-se pelo universo.
por toda parte, em todos os lugares, concentrando-vos, ouvireis o cântico admirável que a terra dirige à grande alma. Mais solene ainda é a prece dos mundos, o canto suave e profundo que faz vibrar a imensidade e cuja significação sublime somente os espíritos elevados podem compreender. Muitas vezes, né, às vezes é muito comum, as pessoas perguntam às vezes a gente, vem cá, qual é a melhor hora para a gente fazer uma prece? Tem hora certa, é às 6 horas, não sei o quê, 8 horas. O recomendável é que se faça prece ao se levantar e ao se deitar, é o recomendável. Mas não existe uma hora para fazer a prece. Às vezes, nós estamos na beira do mar, nós estamos na beira de um lago, numa floresta, numa chapada. Às vezes estamos na frente de uma pessoa enferma, na frente de uma criancinha, e a gente sente, assim, a gente tem um sentimento maior, a gente tem um sentimento mais profundo. Este é o momento ideal para orar, porque a nossa alma está enternecida. Então este seria o momento ideal para nós orarmos, em função de que a nossa alma neste momento está enternecida. Nós falamos ainda há pouco da transmissão de pensamento. A própria ciência não tem dúvida dessa possibilidade. Tanto assim é que na época da Guerra Fria, os soviéticos tinham uma equipe só para fazer esse trabalho, transmissão de pensamento. Porque os russos diziam que todo e qualquer código é decifrado pelo inimigo. E, de fato, a história já provou que todo código é decifrável. Todo código é decifrado. Mas o pensamento dessa forma não seria. Então eles tinham uma equipe especializada na transmissão do pensamento. Outra coisa, às vezes a pessoa pergunta, tem dúvida. Nós espíritas, ao fazermos as nossas preces, não precisamos de estátua, não precisamos de acender vela, não precisamos de nenhuma referência de natureza física. A gente já consegue fazer a prece sem esses apetrechos. Mas nem todo mundo consegue. Tem pessoas que precisam de uma referência para fazer a prece. Então não há mal nenhum que a pessoa faça. É o estágio evolutivo que a pessoa está em termos de religiosidade. O Leon Denis diz que em termos de religiosidade, o espírita está muito intelectualizado. Em termos de religiosidade, segundo o Leon Denis, o espírita está muito intelectualizado. Por quê? Porque ele não precisa de nenhuma referência. Mas aqueles que oram precisando de referência, não tem problema nenhum. Porque o que importa é o que nós falamos ainda há pouco. A qualidade da prece não está em nada a que não seja a sinceridade do coração. Então, independente do estágio evolutivo em termos de religião em que a pessoa esteja, se ele fizer a sua prece realmente sincera, é evidente que Deus vai ouvir. No livro Ave Cristo,
no livro Ave Cristo, tem uma passagem inerente a uma prece de um rei. E este rei, ele tinha um deus lá no palácio. O deus dele era uma estátua de bronze, com corpo de homem e cabeça de águia. Mas ele acreditava naquele deus. Então teve uma doença lá no reinado lá dele, em que todas as crianças naquela faixa etária morriam com aquela doença. E o filho dele pegou essa doença. Ele então pega o filho e deposita aos pés dessa estátua de bronze. E faz uma prece fervorosa a tal estátua, pedindo para que salvasse o filho dele. E aí, então o livro Ave Cristo explica o que se passa nessa situação. Os espíritos benfeitores, percebendo a sinceridade, levando em consideração o amor que ele tinha pelo filho, atenderam o pedido dele. E utilizando a medicina cósmica, a medicina que os espíritos sabem utilizar, que é a medicina que se utiliza nas operações mediúnicas, nas cirurgias mediúnicas, usando esses fluidos manipulados pelos espíritos, eles então curam o menino. Vejam que Deus não levou em consideração que ele estava fazendo pedido a uma estátua de bronze, mas sim levou em consideração o sentimento que ele tinha, a sinceridade com que ele pedia essa graça de ser atendido. Então, o fato de as pessoas rezarem assim ou assado, o fato de as pessoas fazerem isso ou aquilo nos seus rituais, não invalida a qualidade da prece. Porque o que valida a prece é o sentimento, é o coração. Se alguém disser para mim assim, Braz, teu filho está à morte, vai morrer, mas tem uma possibilidade. Você tem que ir meia-noite no alto do Pão de Açúcar e descer engateando. É capaz de eu tentar fazer isso, por causa do desespero. Então a gente também não pode ficar julgando o que vemos pelas ruas. A gente não sabe o que está atrás daquilo. Uma coisa é evidente: a ignorância em relação ao mundo dos espíritos. Isso é um fato. Mas isso não invalida o ritual do companheiro em função do que ele pretende em termos de caridade, que alguns fazem até por caridade. Companheiros, existem pessoas que dizem que não conseguem fazer prece na frente dos outros. É muito comum. A gente pede alguém para fazer prece, eu não consigo fazer prece na frente dos outros. Mas tem uma prece que essa não tem desculpa. É a prece do sorriso. Essa qualquer um pode fazer na frente das outras pessoas. Aquele sorriso sincero, espontâneo, com alegria. Porque o sorriso, quando ele é dado com prazer, ele transmite uma energia própria do sorriso. O sorriso, quando ele é estereotipado, ele não transmite energia nenhuma. Mas o sorriso sincero transmite uma energia. Então, o sorriso é uma prece que todos podemos fazer. Então, para encerrar o nosso estudo de hoje, eu vou pedir ao nosso querido coral que faça a gentileza de cantar para nós a música Sorria Sempre. Que Deus nos ampare.
Embora ele não tenha ilusão, mas ameniza e suaviza o coração. O sorriso é prece que fenece as tristezas e as belezas da jornada. É madrugada despertando os ninhos, é alvorecer iluminando os caminhos. É madrugada despertando os ninhos, é alvorecer iluminando os caminhos. Sorria sempre que o sorriso é alegria que contagia o triste que chora. Muito embora ele não tenha ilusão, mas ameniza e suaviza o coração. O sorriso é prece que fenece as tristezas e as belezas da jornada. É madrugada despertando